cara, ciência é uma coisa que está presente no futebol há muito tempo. Só que as pessoas, inclusive ontem teve uma pergunta na coletiva falando que é uma coisa nova. Gente, sempre existiu ciência no futebol. E às vezes tem que ser usada, né, Mauro? Para não falar quase sempre, né? Eu achei que a pergunta até foi do Paparazzo. Eu acho que ele colocou. A intenção era boa e a pergunta, talvez, em um determinado trecho, não foi tão bem colocada. Não ele quis dizer que era uma novidade no Flamengo. Acho que ele quis dizer, eu entendi assim, tá? Que a novidade do Flamengo é essa coisa de tão radical, de preservar tantos jogadores, de levar isso tão a sério. Eu usei uma metáfora na minha live ontem no meu canal, até num vídeo que eu gravei que vai pro ar daqui a pouco, que é mais ou menos o seguinte: se você e o Léo concordam. Eu vou contar a experiência minha, né? Eu fui uma vez numa médica, uma otorrino, e ela fez o exame e tu falou: olha, você tem um desvio de septo nasal, você tem que operar isso aí. Isso foi lá para 2005. Falei, pô, tem que operar isso, mas como é que é? Ah, é assim, assim, assim. Falei, putz, recuperação, você vai ficar umas 2 semanas sem poder trabalhar. Falei, putz, tem que fazer, vou fazer, né? Paciência, porque eu estava tendo muito problema de rinite alérgica e tudo, um saco, aquele negócio toda hora. Eu trabalhava na SPN na época, eu estava lá há menos de um ano, acho que menos de um ano. Falei, pô, vou ter que ficar 2 semanas fora do ar. Falou, vai ter inchaço, sua voz vai ficar um pouco diferente durante alguns dias, mas depois vai melhorar muito, sua respiração e tal, beleza. Aí, nesse meio tempo, meu plano de saúde mudou. Aí, quando eu voltei lá, ela não era credenciada desse plano. Eu falei, não vou pagar cirurgia, médico, anestesista, tudo particular. Vou em outro otorrino e vou ver o que ele vai dizer. Quer dizer, eu fui meio que empurrado pelo destino para uma segunda opinião. Cheguei lá no outro otorrino e tal, o cara fez os mesmos exames e falou, olha, o seu desvio de septo é muito pequeno, você não precisa operar isso aí. Eu acho desnecessário. Se quiser, eu opero, mas eu não vejo motivo. Por isso. Eu vou te receitar um remédio, você quando tiver uma crise toma isso aqui e tal, bababá, e vai administrando. Se isso piorar muito lá na frente, a gente volta à discussão. Cara, isso tem mais de 20 anos. Eu melhorei. Eu passei a não ter tanto problema de rinite alérgica, muito eventual, e consigo conviver com isso. Não me arrependo nem um pouco. Quer dizer, uma médica, queria um tratamento mais agressivo. Que nem jogador de futebol, né? Às vezes machuca o joelho, opera logo. O outro médico, não, vamos tentar um tratamento conservador. E esse segundo médico foi no tratamento conservador. No meu caso, deu certo. Não significa que ela estava errada. Se eu tivesse operado, talvez eu estivesse hoje melhor ainda, mas ia ser um transtorno. A operação sempre tem um risco de ter algum tipo de problema, você tem que tomar anestesia, enfim. Em suma, são diferentes caminhos que vão te levar para algum lugar. E é o lugar que você quer chegar, você quer ficar bom. Eu acho que eu melhorei, então eu estou satisfeito. Poderia estar melhor ainda? Sim, mas o preço que eu pagaria, acho que não valeria a pena. Outras pessoas prefeririam operar. Não, quero operar e acabar com isso. O que eu quero dizer com isso? A ciência, ela não é a matemática, né? Ela te oferece informações, conhecimento para que sejam tomadas decisões. Essas decisões vão variar de acordo com os profissionais que estão envolvidos. Uma outra comissão técnica do Flamengo, com as mesmas informações que a ciência disponibiliza para essa comissão técnica, poderia dizer o seguinte: não, Arrascaeta viaja, joga, Pedro viaja, joga pelo menos 30 minutos, né? Vamos levar todos esses jogadores aqui, vamos deixar só o Léo Pereira, que está, acho que, gripado, o Alan tem um problema também, vamos deixar ele aqui, mas os outros vão. E viaja todo mundo. E aí você administra. Né? Eu vou começar com esses caras aqui, mas eu tenho essa opção e tal. Até para o adversário olhar e falar, cara, o Pedro está aqui, artilheiro da Libertadores, o Arrascaeta está aqui. Caramba, o Bolívar olha para o lado, gente, falou, esse time do Flamengo tem jogadores bons, mas os caras não vieram, hein? Parte dele... Olha o banco, só tem moleque no banco. Opa! Cara, o adversário cresce também, tem esse aspecto. Ninguém é bobo, cara. Terça-feira eu cheguei aqui na Argentina e fui assistir Argentinos Júnior e o Corinthians. O time argentino está preocupado com a semifinal da Copa da Liga. Eles estão a 2 jogos de um título nacional. Vai jogar domingo contra o Vélez. 7 jogadores foram retirados do jogo. E eles jogaram e ganharam do Corinthians assim mesmo. Um monte de garoto. Tinha garoto que nasceu em 2006 no jogo, gente, que entrou no jogo. Vários meninos no jogo, alguns mais velhos e tal, né? E ganharam de 1-0 do Corinthians. Por quê? Porque a prioridade deles não é essa. É uma outra competição. Sul-Americana para eles, nesse momento, é um negócio secundário. O Flamengo tratou dessa maneira a Libertadores, como se fosse secundário. Porque a ciência não afirma que você tem que deixar... Acho que a ciência afirma o seguinte: esse cara está machucado, ele não joga. Claro, está machucado, não joga. Esse cara está com febre, ele não vai jogar com febre, né? O gripado, sem condições de atléticas de correr e tudo mais. Mas, então, assim, o que tá surgindo no Flamengo é um discurso como se a visão dessa comissão técnica sobre as informações que a ciência oferece não pudessem ser interpretadas de outra maneira. E não é assim. Outra comissão técnica, com as mesmas informações, talvez fizesse totalmente diferente.
levasse mais jogadores importantes e até os revezasse. E uma outra coisa que ontem o Tite falou, que eu até discordei ontem na live que eu fiz, e vou reforçar aqui, uma hora ele foi perguntado sobre as bolas longas e os chutões, especialmente com o Davi Luiz. Aí ele falou, não, o Davi Luiz, ele conduzia a bola. De fato, ele conduziu a bola, em alguns momentos deixou de passar a bola quando alcançou a intermediária de ataque do Flamengo, e também teve muita bola longa, barra chutão do Davi Luiz. Foram 17 do Flamengo no jogo, 8 com ele. Quer dizer, praticamente a metade saiu dos pés do Davi Luiz. Então, o Davi Luiz tem essa característica. Então, se o Tite começa o jogo querendo ficar com a bola e tem um zagueiro que faz a saída de bola toda hora esticando, porra, não dá para entender. E aí, quando ele troca, ele não tira esse, ele tira o outro, que tem até um passe mais curto e qualificado, que é o Léo Ortiz. Então, assim, isso também é muito questionável. O Flamengo teve 31% de posse de bola no primeiro tempo. E o segundo gol ocorre também por erros do De La Cruz, do Igor Jesus, e o time estava todo no ataque, era 4-3, gente. Por que o time saiu daquela maneira? Não deu para entender. Naquele momento, começo do segundo tempo, você não vai conseguir ter recomposição jogando na altitude em condições adequadas contra o adversário que vai ter muito mais velocidade, muito mais fôlego que você. Então, por que o time se articulou daquela maneira? Também não entendi. Então, houve erros também dos jogadores, falhas que poderiam ser evitadas, porque a altitude ela dificulta, mas você tem que estar preparado e entender algumas situações. Essa é a básica. É ficar com a bola, o time não trabalhou para isso. Claro que o adversário impôs dificuldade, porque eles estão muito mais inteiros em condições e pressionam para caramba no campo de ataque para dificultar ao máximo o adversário. Mas você sabia que ia ser assim. E o detalhe, os 2 gols no começo de cada tempo. No começo do jogo, o Flamengo até teve a felicidade de empatar rapidamente, né? Na jogada do Vinha. Que aí até tem outro detalhe também, né? Como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Ele jogou com 3 zagueiros e tal, mas será que o Vinha, numa situação dessas, sendo um homem de uma linha defensiva de 4, teria se projetado tanto para fazer a jogada do gol? Não sei. Né? O lateral na linha de 4 ele se projeta, tudo bem, mas na altitude talvez ele ficasse mais contido, mais preocupado ali, né? E ele foi ao ataque e fez uma jogada individual e fez o gol. É isso, mas acho que no geral o Flamengo errou muito mais do que acertou. E tudo vai na conta do Tite porque ele fez a escolha. Agora ele vai ter que conviver com isso. Domingo vai ser um jogo muito tenso para o Flamengo. E contra o Botafogo, né? O Léo comentou o jogo ontem, Botafogo agora é um time ofensivo, cara. O Arthur Jorge é um técnico ofensivo. Fez 8 gols. 4 atacantes. Jogos. Jogando 4 atacantes. 5 no Juventude e 3 no Universitário ontem. O Botafogo vai agredir o Flamengo, gente. O Tite vai trabalhar como isso? O Flamengo vai ser atacado. E se o Arthur Jorge prestou atenção no Flamengo, e certamente o fez, vai despejar a bola na área também, cara. Porque o gol de cabeça, todo jogo o Flamengo está tomando. Léo, quer falar um pouquinho dessa questão da ciência? Não, o Mauro pontuou nessa questão, eu concordo, né? Nesse ponto, quando ele coloca que os jogadores têm que ter entendimento de onde está jogando. Eu falei sobre isso ontem, né? Até dentro dessa linha de 4, Mauro, você foi perfeito, né? Uma linha de 4 não teria necessidade dos laterais subirem. Se nós trouxermos o primeiro jogo do Tite pelo Flamengo contra o Cruzeiro, o Flamengo vence de 1-0, ele sustenta os laterais, sustenta os 2 laterais, os 2 zagueiros e sustenta o Pulgar à frente e libera Gerson de la Cruz, Gerson de la Cruz, o Luiz Araújo estava fora, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Né? 5 jogadores resolvendo a construção e a finalização das jogadas, os gols, e 5 jogadores prontos, né? Aquilo que o torcedor sempre pedia, um Flamengo atacando e um Flamengo pronto para se defender. Ele fez isso contra o Vasco também, depois ele foi soltando um pouco mais as ideias laterais, um pouco mais descendo, por dentro, por fora, algo que a gente também viu bastante já ao longo dessa temporada. Então, concordo contigo nesse sentido. E aí você até pontuou, né, essa questão, né, dos jogadores dentro de campo, né, que os adversários, realmente, quando vem um Arrascaeta, um Pedro, tem esse respeito de fato, né? Tem esse respeito, tem essa coisa de falar, caramba, esse é o Flamengo titular. Só que quando a bola rola, e nós já vimos já um Flamengo também assim dentro de campo, com todos os jogadores, o adversário vai jogando, os espaços vão aparecendo, e o mesmo adversário que antes da bola rolar tem aquele respeito, com a bola rolando vai perdendo. O bicho não é tão feio como se parece. Até porque não tem atitude, não tem ações, né? E o adversário vai se soltando, o adversário vai percebendo que o Flamengo não agride, né? E o jogo vai se transcorrendo favorável ao adversário. Então, tem, né, também isso dentro de campo. Acredito que o Tite, né, experiente que pensou nisso também, né? Não adianta, às vezes, você colocar um time dentro de campo com nomes se não tem a performance, até porque o adversário está ali esperando ser agredido. Se não agride, ele começa a se soltar e começa a agredir muito mais, né, do que se defender.
Mas eu acho que num todo é um Flamengo que, de certa forma, Alan, o Tite respaldado aí pela fisiologia, pelo próprio Fábio, né, que tem uma experiência de jogar nas altitudes, no meu entendimento, pontua essa questão, não teria começado com uma linha de 3 e sim uma linha de 4, sustentando, não descendo os laterais e deixando o Igor Jesus protegendo esses 4 jogadores, 5 defensores e soltando um pouco mais a equipe dentro dessa proposta de ter a bola, tirar a velocidade. O Flamengo não conseguiu, volto a dizer, eu acho que o Tite está bem municiado de boas informações e tomou a melhor decisão, no meu entendimento, até porque o Tite, até o presente momento, vem administrando bem esse Flamengo, Alan.